aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a 12ª rodada do Cartola. E eu não vou negar que eu tô muito feliz com o desempenho do Live Feminino. Na última rodada fechamos com 81 pontos. No geral, estamos com 870 pontos, uma ótima pontuação. Tô liderando várias ligas. Então me contem aqui nos comentários quantos pontos vocês fizeram na última rodada. E como vocês sabem, aquela correria com rodada no meio de semana, o mercado do Cartola fecha às 6h59 da noite, um minutinho antes de 2 jogos. Cruzeiro e Atlético Paranaense e também de Botafogo e Red Bull Bragantino. E aí, vai escalar algum jogador? Pra quem tá chegando por aqui agora, já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreve! Dá tempo! Além do meu vídeo, tem outros conteúdos sobre a rodada 12 aqui no Cartola e também teremos live de fechamento. E no quadro de olho nele para a 12ª rodada, o jogador de destaque é o meio-campista do Bahia, que é o Jean Lucas. O Everton Ribeiro está entre os mais escalados, porém o Jean Lucas também é um nome bem interessante para esta rodada. Ele custa um pouquinho mais de 7 cartoletas e tem uma média geral de 5.04. Em 10 jogos disputados já marcou um gol e deu 2 assistências. E o que chama a atenção aqui é o número de finalizações, 14 para fora e 5 defendidas. O Bahia joga em casa e recebe o Vasco. E aí, vai escalar? E agora sim, chegou o momento de conferir a minha escalação para a 12ª rodada do Cartola. Lembrando que é uma escalação prévia e antes do fechamento do mercado, eu sempre compartilho com vocês o meu time final com a atualização. Começa a minha escalação, é claro, pelo goleiro escolhido, que foi o Everton, goleiro do Palmeiras, que enfrenta fora de casa o Fortaleza. SG fora de casa sempre é um pouco mais arriscado, porém estou bem confiante com o desempenho do Everton nos últimos jogos. Nas últimas 4 pontuações do Everton, 7 pontos, 8, 6 e 6.50. É um nome interessante visando defesa e quem sabe um possível SG. Na lateral eu começo pelo lateral destaque aqui do Cartola neste ano, que é o William, lateral do Cruzeiro, vivendo grande fase, pontuando demais aqui no game. A média do William de 8.49 em 10 jogos. Já marcou 2 gols e deu 3 assistências e 30 desarmes, uma média de 3 desarmes por jogo. O Cruzeiro joga em casa e recebe o Atlético Paranaense. É um dos jogos que abre a rodada de número 12 do Brasileirão. Optei também pelo Hugo, lateral do Corinthians, que enfrenta o Cuiabá em casa. O Hugo é um lateral super regular, que tem uma média básica bem interessante. É um lateral um pouco mais acessível, custa 7 cartoletas. Em 11 jogos, o Hugo já conquistou 3 SGs e deu 2 assistências. Gosto bastante do nome dele para essa rodada. E eu fecho a minha defesa com os 2 zagueiros escalados. Optei pela dobra do São Paulo. Eu sei que a fase do São Paulo não tá legal no Campeonato Brasileiro, porém o time precisa de uma reação e agora joga em casa e recebe o Criciúma. Ou seja, estou com Arboleda e Alan Franco. O Criciúma é um time que tem uma dificuldade em bolas aéreas. Na última rodada sofreu um gol do Lucas Halter, zagueiro do Botafogo. Também teve um jogo em que o Gustavo Gomes deu uma assistência de cabeça. Enfim, eu tô cercando esse potencial de bolas aéreas dos zagueiros do São Paulo. São 2 zagueiros que geralmente costumam corresponder com boas pontuações. Na última rodada, o Alan Franco não foi tão bem assim, ele fez menos 3.10, ou seja, é um nome bem interessante, visando também a valorização. Em relação aos números dos zagueiros aqui no Cartola, o Arboleda já conquistou 14 desarmes em 9 jogos e o Alan Franco 10 desarmes em 7 jogos. E é isso, o São Paulo tem um dos principais confrontos aqui para o Cartola e eu resolvi fazer essa dobra na minha zaga. E aí, o que você achou? E aqui no meio campo eu confesso que eu cogitei um 4-4-2, eu vejo ótimas opções de meias para essa rodada, porém, todo padrão 4-3-3, mas fica aí a sugestão para quem quiser arriscar num possível 4-4-2 para a rodada 12. Bom, começo com o meia que eu considero unânime para a rodada. O Ale, o Extra Show, que é quem edita os meus vídeos, ele não gosta da palavra unânime. Porém, o Lucas Moura, do São Paulo, certamente é um jogador bem visado para a rodada, já que o São Paulo joga em casa e recebe o Criciúma.
O Lucas Moura não vem de bons jogos, mas sempre é um jogador de muito potencial, uma referência aí no time do São Paulo. A média dele aqui no Cartola é de 6,12 e ele precisa de 4,89 para começar a valorizar. O meu segundo meio eu optei pelo Matheus Pereira do Cruzeiro, que enfrenta em casa o Atlético Paranaense. Deve jogar de centroavante, não sei se eu gosto muito, prefiro ele na posição dele de origem, porém sempre é um diferencial você ter um meia jogando no ataque. O Matheus Pereira tá jogando demais, vem do grande fase pelo Cruzeiro. Em 9 jogos já marcou 3 gols e deu uma assistência. Fecha o meio-campo com Jean Lucas, meio-campista do Bahia. Penso bastante na opção do Everton Ribeiro também, porém tô com o Jean Lucas nesse momento. Eu já escalei ele uma vez, ele me rendeu uma ótima pontuação. É um jogador que costuma finalizar bastante, tem uma média de superior a 5 pontos no Cartola, e o que impressiona realmente é a quantidade de finalizações. Tem 14 para fora e 5 defendidas, já marcou um gol, tem 2 assistências, enfim, é um ótimo nome. O Bahia enfrenta em casa o Vasco. E a parte mais importante da escalação, o ataque para a rodada. Eu começo pelo Calleri, atacante do São Paulo, que eu considero um dos principais atacantes para a rodada. O São Paulo joga em casa, recebe o Criciúma, precisa muito de um resultado. Na última rodada ele foi substituído no intervalo, porém fez 3,20, uma ótima pontuação para quem não participou de gol. Em 10 jogos já marcou 2 gols e deu uma assistência. Na segunda vaga aqui no meu ataque, eu optei pelo Yuri Alberto, atacante do Corinthians, que joga em casa e recebe o Cuiabá. Em 8 jogos, o Yuri Alberto já marcou 2 gols e deu uma assistência. Ele é um atacante mais acessível para a rodada, custa 7,60 cartoletas, uma média bem interessante de 5,36. E aí eu fecho meu ataque com o Pedro, atacante do Flamengo, que está vivendo grande fase. A média do Pedro aqui no Cartola é de 7,49, já marcou 4 gols, deu 4 assistências, porém o jogo do Flamengo será fora de casa diante do Juventude. Ou seja, eu tô um pouco pensativa aqui nesse meu terceiro atacante, gosto de algumas opções, como o Wesley do Internacional, é um bom nome para a rodada, Estevão do Palmeiras também é um nome bem interessante. Enfim, mas no momento estou com o Pedro do Flamengo. E aí, como ficou o seu ataque? Me conta. De técnico, Zubeldia do São Paulo. No banco de reservas, eu escalei Marcos Felipe, goleiro do Bahia. Na zaga, o Naves do Palmeiras. Lateral, Igor Vinícius do São Paulo. Meio campo com Tassiano do Bahia. E no ataque, o Wesley do Corinthians. No momento, eu optei pelo Calleri, atacante do São Paulo, para ser o meu capitão para a rodada 12 do Cartola. E você escolheu quem? Me conta! E assim ficou a escalação do Olé feminino para a 12ª rodada do Cartola. No gol, o Everton, goleiro do Palmeiras. Em uma lateral, o William, do Cruzeiro, e na outra, o Hugo, do Corinthians. Zaga dobrada aí do São Paulo, com Arboleda e Alan Franco. Meio campo com Lucas Moura do São Paulo, Matheus Pereira do Cruzeiro e o Jean Lucas, meio campista do Bahia. Ataque escalado com Calleri do São Paulo, Yuri Alberto do Corinthians e o Pedro do Flamengo. De técnicos do Beldia, faixa de capitão do Calleri de São Paulo. O time custou 118,94 cartoletas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a minha escalação prévia para a rodada. Antes do fechamento do mercado, eu compartilho com vocês o meu time final e atualizado. Um beijo, uma ótima rodada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!